Nos bosques pantanosos do Carbonífero tardio, há mais de 300 milhões de anos, a Terra tinha uma aparência que hoje seria quase irreconhecível. Grandes planícies úmidas se estendiam perto do Equador, cobertas por árvores primitivas, samambaias arbóreas e plantas gigantes que não se pareciam com as florestas modernas. A matéria vegetal caía no solo em quantidades enormes, acumulava-se em solos alagados e, com o tempo, acabaria transformada em camadas de carvão. Nesse ambiente denso, com água por toda parte e vegetação que limitava a visão a poucos metros, surgiu uma criatura terrestre que desafiava o tamanho possível para um invertebrado, o Arthropleura. O Arthropleura não era um centopeia como os atuais, embora sua forma alongada e segmentada possa levar a pensar assim. Era um artrópode da linhagem dos milípedes, hoje extinta, com um corpo coberto por placas dorsais rígidas que funcionavam como blindagem e estrutura. Esse exoesqueleto era segmentado em módulos repetidos, cada um conectado ao seguinte por articulações que permitiam curvar o corpo e adaptar-se ao terreno. Não era um animal projetado para saltar nem para escalar com agilidade. Era, acima de tudo, uma massa terrestre que avançava próxima ao solo, estável, pesada e constante. As estimativas de tamanho partem de fragmentos fósseis e de rastros de locomoção preservados como pegadas. Mesmo com margem de incerteza, os exemplares maiores aproximam-se de comprimentos em torno de 2 metros, com uma largura notável para um artrópode. Para visualizá-lo em seu contexto real, basta imaginar o solo de um pântano carbonífero. Troncos caídos cobertos de musgo, camadas de folhas úmidas, barro escuro e raízes expostas. Ali, um animal desse porte não seria um detalhe da paisagem, seria a paisagem em movimento. Sua locomoção dependia de dezenas de patas que trabalhavam em sequência. Cada passo era curto, mas a soma de tantos apoios lhe conferia tração constante, ideal para substratos macios. Os rastros fósseis associados a esse tipo de animal sugerem um avanço firme e amplo, com marcas paralelas produzidas por múltiplos apêndices. Em um ambiente com solo úmido, isso era uma vantagem, onde um vertebrado mais pesado poderia afundar ou escorregar, um artrópode com tantos pontos de contato podia distribuir sua massa e avançar sem parar. A questão-chave sempre foi sua dieta, porque o tamanho e a blindagem naturalmente levam a imaginar um predador. No entanto, a interpretação mais aceita o descreve como herbívoro ou detritívoro, um consumidor de material vegetal, folhas, brotos tenros, cascas macias e restos em decomposição. Mas mesmo que não caçasse ativamente, sua presença podia ser intimidadora por razões simples e físicas. Um corpo blindado de quase 2 metros, em um ecossistema onde muitos vertebrados terrestres ainda eram relativamente pequenos, era um objeto difícil de atacar. Seu exoesqueleto oferecia proteção contra mordidas superficiais e, ao mesmo tempo, permitia empurrar, resistir e se defender. Essa defesa não implicava necessariamente armas evidentes como presas. Bastava a combinação de massa, rigidez e força de empurrão. As peças bucais de um artrópode desse tamanho, adaptadas para triturar vegetação fibrosa, poderiam causar danos sérios se o animal fosse pressionado. Além disso, o ambiente fazia o resto. Em uma floresta pantanosa, a visibilidade é ruim, os sons são amortecidos e a vegetação cria sombras densas. Uma criatura segmentada, avançando baixa e larga entre troncos, podia aparecer de repente a poucos passos, sem aviso, como um mecanismo pré-histórico emergindo da lama. Sua existência também foi condicionada por um fator ambiental decisivo, o alto nível de oxigênio atmosférico do Carbonífero. Os artrópodes respiram por meio de um sistema de traqueias que distribui oxigênio por difusão, e isso impõe limites ao tamanho. Em épocas com mais oxigênio disponível, esses limites se ampliam. Quando o clima global mudou para condições mais secas, os grandes pântanos se fragmentaram e o oxigênio diminuiu. O mundo deixou de favorecer os invertebrados gigantes. O Arthropleura desapareceu junto com a era que o tornou possível. Epicyon haydeni. Muito depois de os grandes pântanos carboníferos desaparecerem, o planeta voltou a reinventar seu catálogo de monstros, desta vez com mamíferos. No Mioceno da América do Norte, entre aproximadamente 16 e 5 milhões de anos atrás, a paisagem era uma mistura de florestas abertas, planícies e pradarias em expansão. A temperatura global não era uniforme.
Havia regiões temperadas e outras quentes, estações marcadas e uma fauna diversificada de herbívoros que se deslocava em grupos, desde cavalos primitivos até camelos, rinocerontes norte-americanos e outros ungulados. Foi aí que apareceu um predador que não se destacava por rareza anatômica, mas por algo mais inquietante. A sensação de inevitabilidade que transmite um carnívoro construído para dominar pela força bruta. Esse animal foi o Epicyon haydeni. O Epicyon pertencia aos borofaginos, um linagem extinto de canídeos conhecidos por uma especialização clara, a potência mandibular e a capacidade de processar ossos. Não eram lobos modernos nem parentes diretos das espécies atuais, embora compartilhassem uma aparência geral. Seu sucesso ecológico esteve em ocupar um nicho onde matar não era o único problema. O problema era aproveitar o cadáver em um mundo competitivo. Nessa lógica, a capacidade de triturar partes duras é uma enorme vantagem energética. A medula dentro dos ossos é um recurso denso em calorias. Um carnívoro que pode acessá-la obtém alimento quando outros já veem apenas restos. O corpo do Epicyon haydeni era robusto. Não era um corredor leve, esguio, com pernas longas como um guepardo. Tinha um tronco maciço, musculatura forte no pescoço e ombros e uma estrutura geral mais próxima da ideia de um grande cão de trabalho pesado do que de um animal de velocidade extrema. As estimativas de tamanho variam conforme os fósseis disponíveis, mas é considerado um dos canídeos maiores que já existiram, com uma massa que, em alguns exemplares, poderia superar facilmente a dos lobos modernos. E esse dado importa, porque em predadores sociais ou solitários, o peso não é apenas presença, é capacidade de derrubar, capacidade de sustentar uma presa que luta, capacidade de impor uma disputa. O crânio era a característica definidora. Os borofaginos mostram adaptações que sugerem inserções musculares potentes, áreas amplas para que se fixem os músculos da mordida, arcos robustos e mandíbulas preparadas para suportar estresse sem se fracturarem. Em termos práticos, isso significa uma mordida que não se limita a perfurar a carne. É uma mordida que pode fraturar, quebrar, abrir. E quando um animal combina essa ferramenta com um corpo pesado, a cena muda. Não depende tanto de uma perseguição longa e perfeita. Pode resolver o final de forma mais direta. Isso não implica que o Epicyon fosse necessariamente um caçador solitário que derrubava animais gigantes sozinho. Na paleontologia, separar com certeza caça e carniça é difícil porque são estratégias complementares e variáveis. Um grande carnívoro pode caçar quando convém e se alimentar de carniça quando surge a oportunidade. No Mioceno, com tantos herbívoros e tantos outros carnívoros presentes, a flexibilidade era fundamental. O Epicyon podia capturar presas vulneráveis e também podia dominar um cadáver graças à sua força e à sua capacidade de triturar ossos. A especialização quebradora de ossos não exclui a caça, a torna mais lucrativa. O papel ecológico de um animal assim é de fechador de recursos. Onde outros deixam restos, o Epicyon podia continuar. Onde um cadáver já foi parcialmente consumido, este canídeo podia transformá-lo em alimento novamente. Essa eficiência tem um efeito indireto, reduz o desperdício no ecossistema e, ao mesmo tempo, intensifica a competição. Um animal que pode aproveitar o que outros não podem é mais difícil de ser deslocado. Não apenas luta pelo primeiro acesso, luta pelo último. Seu desaparecimento não foi um evento instantâneo, mas uma mudança de equilíbrio. À medida que o Mioceno avançou, os ambientes continuaram se transformando e também o conjunto de predadores. Outros canídeos mais modernos foram se diversificando e os félidos, incluindo grandes caçadores especializados, competiram por presas semelhantes. Nessas transições, os borofaginos, apesar de seu sucesso anterior, acabaram se extinguindo. A especialização que os tornou fortes também pôde torná-los menos adaptáveis quando mudou a disponibilidade de presas, o clima e a competição. A Epiornithidae, ave-elefante. Madagascar é um laboratório biológico em escala continental. Separada da África há dezenas de milhões de anos, a ilha desenvolveu uma fauna própria, com regras diferentes das do continente próximo. Ali, muitas linhagens evoluíram sem competir com os grandes mamíferos típicos da África e sem a pressão de predadores que em outros lugares teriam restringido sua expansão.
Nesse cenário surgiu uma das aves terrestres mais descomunais conhecidas, as chamadas aves-elefante, agrupadas na família Aepiornithidae. A ideia de uma ave assustadora geralmente se associa imediatamente à predação, mas neste caso o efeito inquietante provém da escala. As aves-elefante eram aves que não voavam, de corpo massivo, com um esqueleto adaptado para suportar um peso enorme. Seus membros posteriores eram colunas de suporte, ossos grossos, articulações robustas e uma estrutura projetada mais para caminhar e manter estabilidade do que para correr em alta velocidade. Embora não existam registros diretos de comportamento, a biomecânica sugere um animal que se movia com passo firme, com uma presença comparável à dos grandes herbívoros. As estimativas de tamanho variam conforme a espécie e a fragmentação do registro fóssil, mas aceita-se que algumas aves-elefante alcançaram alturas superiores às do avestruz moderno e, sobretudo, massas consideravelmente maiores. A massa é o que muda tudo. Em um animal grande, o movimento não é apenas deslocamento, é inércia. Uma volta, uma investida, um chute defensivo adquirem uma força que não depende de armas, como garras ou presas. Depende do peso. Em animais com patas poderosas, esse peso pode se tornar um golpe capaz de quebrar ossos. O detalhe mais famoso das aves-elefantes são seus ovos. São os maiores ovos conhecidos no registro de aves. Esferas ou ovais enormes, com cascas grossas e um volume capaz de superar amplamente qualquer comparação com espécies vivas. Esse dado é mais do que uma curiosidade. Fala de um ciclo reprodutivo lento e custoso. Um ovo gigantesco implica um investimento energético considerável e geralmente está associado a uma taxa reprodutiva baixa. Menos filhotes, maior cuidado, mais tempo para que uma população se recupere se sofrer perdas. Em ecologia, isso significa vulnerabilidade. Debate-se há décadas qual nicho ocupavam. A interpretação mais provável é a de herbívoros ou consumidores de matéria vegetal, alimentando-se de frutos, folhas, sementes e brotos. Nas florestas e matagais de Madagascar, uma ave de grande porte poderia cumprir um papel semelhante ao dos grandes mamíferos dispersores de sementes em outras regiões. Um corpo massivo permite percorrer distâncias e processar grandes quantidades de alimento. Além disso, a anatomia das grandes aves terrestres geralmente está ligada a uma dieta com recursos abundantes e a um metabolismo que equilibra gasto e ganho energético. Então, por que se encaixam em uma lista de criaturas mais inquietantes que muitos dinossauros? Por uma combinação de fatores: tamanho, defesa e proximidade temporal. Não estamos falando de um mundo remoto de centenas de milhões de anos. Essas aves existiram em um passado relativamente recente, em termos geológicos, quando os humanos já estavam presentes na ilha. Nessa convivência, a escala das aves-elefante teria sido evidente. Em uma floresta de Madagascar, encontrar uma ave de várias centenas de quilos teria sido uma experiência tão estranha quanto imponente. Em situações de ameaça, uma grande ave terrestre não precisa ser agressiva para ser perigosa. Basta defender um território ou um ninho. Um chute de uma ave grande, por pura mecânica, concentra força em um ponto relativamente pequeno. E quando um animal assim se sente encurralado, o instinto defensivo pode transformá-lo em um risco real. O terror aqui não é o da perseguição, mas da proximidade de algo que pode machucar sem intenção de caçar, apenas para se proteger. A extinção das aves-elefante se explica, em grande parte, por essa fragilidade reprodutiva combinada com a pressão humana. A caça direta pode ter influenciado, mas a coleta sistemática de ovos teria sido especialmente destrutiva. Remover ovos enormes equivale a eliminar uma porção considerável do futuro da população. A isso somam-se mudanças no habitat, incêndios, expansão humana, fragmentação das florestas. Nas ilhas, esses processos se amplificam. Há menos refúgios, menos populações separadas que possam repovoar áreas vazias. E uma espécie de grande porte geralmente possui grandes áreas de movimento, o que aumenta sua exposição. Parapusosia sepenradensis. No imaginário popular, os monstros do passado costumam ter dentes, garras e a forma de um predador. Mas o oceano, ao longo da história da Terra, produziu outro tipo de inquietação. Criaturas cuja ameaça não depende de atacar, mas de existir em uma escala que desordena a intuição humana. No Cretáceo tardio, quando os dinossauros dominavam a terra firme,
Os mares eram povoados por répteis marinhos, peixes gigantes e uma enorme diversidade de invertebrados. Entre eles, uma figura se destaca pelo que representa: o Parapusosia sepenradensis, um dos maiores amonites descritos. Os amonites eram cefalópodes, parentes distantes de polvos e lulas. Ao contrário destes, a maioria possuía uma concha externa enrolada em espiral, dividida internamente em câmaras. Essa concha não era um simples casco, era um sistema funcional. As câmaras internas, parcialmente preenchidas por gás e parcialmente por líquido regulável, permitiam controlar a flutuabilidade. Através de um tubo interno, o animal podia ajustar a pressão e o conteúdo dessas câmaras, compensando seu peso e movendo-se pela coluna de água sem necessidade de nadar constantemente. O Parapusosia sepenradensis pertence a um grupo de amonites de grande porte, e seu nome está associado a descobertas fósseis notáveis. O que o torna singular é a dimensão de sua concha. As estimativas mais citadas para exemplares completos ou reconstruídos sugerem diâmetros que podiam ultrapassar facilmente 1 metro e aproximar-se de tamanhos que, para um invertebrado com concha em espiral, parecem quase absurdos. Em termos de volume, não se trata apenas de um amonite grande. Trata-se de uma estrutura capaz de deslocar enormes quantidades de água e impor presença em um ecossistema marinho já saturado de gigantes. Para entender por que uma criatura assim pode ser assustadora sem ser um predador máximo, é preciso imaginar o ambiente. O Cretáceo tardio foi um período com mares extensos e níveis do mar altos. Grandes plataformas continentais estavam inundadas e existiam mares interiores e amplas zonas costeiras ricas em vida. Nessas águas, um amonite gigante podia se mover como um objeto vivo, uma espiral flutuante que de perto seria tão chamativa quanto desconcertante. Seu corpo mole, provavelmente similar em organização geral ao de outros cefalópodes, estendia-se desde a abertura da concha. Ali estavam os tentáculos, as estruturas sensoriais e a boca com bico córneo, típica dos cefalópodes, projetada para cortar e triturar. A dieta exata do Parapusosia não pode ser observada diretamente, mas por analogia com outros amonites e cefalópodes, considera-se provável que fosse um predador de presas relativamente pequenas, peixes, crustáceos, larvas e outros invertebrados. Não precisava atacar um grande réptil marinho para impressionar. De fato, seu tamanho poderia funcionar como defesa. No mar, o tamanho pode ser um escudo. Quanto maior você é, menos predadores podem te enfrentar. Um amonite gigante, além disso, possuía uma concha que oferecia proteção estrutural. Não era invulnerável, pois existem evidências de amonites predados, mas a combinação de escala e concha tornava o ataque custoso. O verdadeiro terror sugerido pelo Parapusosia está em como ele reconfigura a cena marinha. Uma criatura de concha espiral com mais de 1 metro, flutuando ou se deslocando lentamente, muda a percepção de distância e tamanho. Sua mera presença implica um mar com recursos suficientes para sustentar invertebrados gigantes, com cadeias tróficas ricas e estabilidade ecológica capaz de manter organismos de crescimento prolongado. Também implica que aquele mar estava cheio de ameaças reais, mosassauros, tubarões, peixes grandes. Em tal ambiente, até um amonite pode se tornar parte de uma fauna perigosa, não por ser o caçador final, mas por coexistir com caçadores de topo. Sua concha, além disso, funcionava como um registro físico do crescimento. Cada volta da espiral e cada linha de sutura marcavam etapas. As suturas dos amonites, em particular, são complexas, com padrões ondulados e ramificados. Essa complexidade tem sido objeto de debate. Foi interpretada como reforço estrutural para resistir a pressões e impactos. Em um amonite gigante, essa resistência podia ser crucial. Um animal grande está mais exposto a impactos, mudanças de pressão e encontros com predadores que golpeiam e mordem. Uma concha mais resistente é mais segura. Como muitos habitantes do Cretáceo, os amonites desapareceram no final desse período. A extinção em massa de 66 milhões de anos atrás eliminou os dinossauros não aviários, mas também muitos grupos marinhos, incluindo os amonites. O desaparecimento desses cefalópodes com concha é um dos cortes mais abruptos no registro fóssil.
Uma linhagem que prosperou por centenas de milhões de anos se extingue sem continuidade direta. Sua ausência posterior faz com que seu tamanho e diversidade pareçam ainda mais estranhos. Faziam parte de um mundo que não voltou. Gigantopithecus blacki. Entre as criaturas pré-históricas mais inquietantes, existe uma categoria que provoca um tipo particular de desconforto. Aquelas que se parecem demais conosco. Não por serem idênticas, mas por compartilharem estrutura, olhar possível, mãos capazes de manipular e uma silhueta que, na escuridão de uma floresta, poderia ser confundida com algo humano. No Pleistoceno da Ásia, um tempo de climas cambiantes, glaciações e ecossistemas em transição, existiu um primata que encarna essa inquietação como poucos, o Gigantopithecus blacki, o maior símio conhecido pelo registro fóssil. O Gigantopithecus viveu principalmente no que hoje é o sul da China e regiões do sudeste asiático, em ambientes que alternavam florestas densas e zonas mais abertas, dependendo do pulso climático. Sua existência é conhecida sobretudo por dentes e fragmentos mandibulares, um fato que condiciona a reconstrução do corpo completo. Ainda assim, esses restos são suficientes para sustentar uma conclusão sólida. Tratava-se de um símio de tamanho extraordinário. Os molares são enormes, a mandíbula é maciça e as superfícies de desgaste mostram uma adaptação clara para processar grandes quantidades de alimento fibroso. Esse detalhe sobre sua alimentação é crucial. O Gigantopithecus não foi um predador no estilo de um felino ou de um urso. Tudo indica que foi majoritariamente herbívoro, com uma dieta baseada em vegetação dura, provavelmente bambu, frutos e outros recursos da floresta. Seus dentes são mais consistentes com trituração e moagem do que com cortes de carne. E, no entanto, a ideia de um primata gigantesco, herbívoro, não o torna menos assustador em termos de presença. Um animal de grande massa não precisa caçar para ser perigoso. Basta existir no mesmo espaço, com um corpo capaz de se mover entre troncos, quebrar galhos, impor-se sobre o terreno e, se necessário, se defender. As estimativas de tamanho variam muito, justamente pela falta de esqueletos completos. Alguns modelos o colocam em torno de 2,5 a 3 metros de altura se imaginado ereto, e com massas que poderiam superar amplamente as dos grandes símios atuais. É importante sublinhar que essas cifras não são medições diretas de um esqueleto completo, mas inferências a partir de dentes e mandíbulas. Mas mesmo as estimativas conservadoras o colocam acima dos gorilas em tamanho e peso potencial. Em uma floresta asiática do Pleistoceno, um símio dessa escala seria uma presença dominante. A biomecânica sugerida pelo seu tamanho conduz a uma imagem provável. Um animal mais pesado e menos ágil que um orangotango nas árvores, e talvez mais terrestre, movendo-se pelo subbosque com força. Se dependia do bambu e de recursos densos, precisava acessar grandes quantidades de alimento todos os dias. Isso implica um padrão de vida centrado em buscar, comer e se deslocar com eficiência por áreas ricas em vegetação. Em animais grandes, a vida cotidiana é um equilíbrio. O tamanho protege de muitos perigos, mas também obriga a consumir mais e torna mais vulnerável a mudanças ambientais. O Pleistoceno foi precisamente uma época de mudanças. As oscilações climáticas modificavam a extensão das florestas e a disponibilidade de certos alimentos. Se o Gigantopithecus era muito especializado em vegetação como o bambu, poderia enfrentar um gargalo quando o ambiente se tornava mais frio ou mais seco, ou quando as florestas se fragmentavam. Soma-se a isso a pressão de outros competidores, outros herbívoros pelos mesmos recursos e, em um nível mais amplo, o surgimento e expansão dos humanos na região, com capacidade de modificar a paisagem, competir por alimentos e caçar. A extinção do Gigantopithecus blacki costuma ser interpretada como resultado dessa combinação. Mudanças climáticas que reduzem ou fragmentam o habitat, especialização dietária que limita a flexibilidade e competição crescente. Não há evidências firmes de que humanos o caçassem de maneira sistemática, mas a simples presença humana no ecossistema pode ser suficiente para inclinar uma balança frágil. Queima de florestas, pressão sobre recursos, deslocamento da fauna. Em espécies grandes, a margem para a adaptação é menor porque as populações se recuperam lentamente. O elemento assustador do Gigantopithecus não se apoia em presas ou velocidade, mas no parentesco. É um primata.
Tem, por definição, um desenho corporal que o cérebro humano reconhece como próximo: ombros, braços, mandíbula, mãos. Mesmo sem ver seu rosto exato, pode-se inferir uma expressão possível, um olhar que não seria reptiliano nem totalmente estranho. A ideia de cruzar com um animal assim em uma floresta fechada, entre bambus e sombras, não se parece com o medo de um monstro desconhecido. Se parece com o medo de algo familiar demais, mas desproporcional. Titanoboa. Há cerca de 60 milhões de anos, o mundo estava saindo da extinção em massa que pôs fim ao Cretáceo. Os dinossauros não aviários haviam desaparecido, mas a Terra não ficou vazia. Os ecossistemas se reorganizaram rapidamente. No Paleoceno, os mamíferos ainda eram relativamente pequenos e estavam se diversificando, enquanto répteis e anfíbios continuavam a ocupar nichos de grande porte, especialmente em regiões quentes. Nesse contexto surgiu uma criatura que, por escala e por método de caça, é fácil de imaginar como uma sombra dominante nas águas tropicais: a Titanoboa. A Titanoboa foi uma serpente gigante, um membro primitivo da linhagem das boas, conhecida por fósseis encontrados no que hoje é a Colômbia, na Formação Cerrejón. Esse dado geográfico é central para compreendê-la. Trata-se de um registro que corresponde a um ambiente tropical, úmido, com rios, pântanos e vegetação exuberante. Não era um deserto nem uma pradaria, era um sistema de água lenta, lama, troncos submersos, margens densas e visibilidade limitada pela folhagem. Nesse tipo de ambiente, o corpo de uma serpente grande não precisa percorrer grandes distâncias. Precisa esperar, sentir-se parte da água e transformar a surpresa em vantagem. As estimativas de tamanho da Titanoboa provêm principalmente de vértebras, comparadas às das boas modernas. A conclusão geral é que atingiu comprimentos muito superiores aos de qualquer serpente atual. Nos modelos mais citados, ela é colocada em torno de 12 a 14 metros de comprimento, com um diâmetro corporal que sugere uma massa enorme. Não se trata apenas de ser muito longa. Nas serpentes, a espessura é poder. Um corpo mais largo implica mais músculo e, portanto, mais capacidade de constrição. A técnica de matar apertando, impedindo que a presa respire ou que o coração bombeie normalmente. É importante esclarecer como funciona a constrição. Não se trata de quebrar ossos, como foi popularizado em algumas narrativas. A constrição eficiente bloqueia a circulação e a respiração ao comprimir o tórax e limitar a expansão pulmonar. Também pode interferir no retorno venoso. Em animais grandes, a força necessária para essa compressão é enorme. Uma serpente do tamanho da Titanoboa teria a capacidade de subjugar presas consideráveis com uma economia brutal, um contato, uma volta do corpo, pressão constante e então o silêncio. O que caçava? O Paleoceno tropical de Cerrejón abrigava uma fauna rica: peixes grandes, répteis aquáticos, tartarugas de grande porte e crocodilianos. De fato, há debate sobre se a Titanoboa se alimentava principalmente de peixes grandes ou se também caçava crocodilianos. A ideia de uma serpente que pode atacar na água e arrastar uma presa para zonas profundas não é estranha. Muitas serpentes atuais usam a água como vantagem. Em um ambiente pantanoso, um predador que combina furtividade, potência e um corpo que não precisa correr pode se tornar o verdadeiro dono do local. O clima é outro elemento fundamental. Répteis são ectotérmicos, sua temperatura corporal depende do ambiente. Para sustentar um tamanho enorme, a serpente precisava de condições quentes e estáveis. Por isso, a Titanoboa também é interpretada como um termômetro biológico do passado. Sua existência sugere que o Paleoceno tropical teve temperaturas elevadas e constantes e uma produtividade suficiente para sustentar um predador de grande massa. Em outras palavras, não foi um acidente evolutivo isolado. Foi o produto lógico de um sistema em que o calor e o alimento permitiam a um réptil crescer até limites que hoje parecem impossíveis. A experiência de encontrar uma criatura assim, se pudesse ser reconstruída, não seria a de ver um animal grande a olho nu. Em um pântano tropical, uma serpente do tamanho da Titanoboa não precisa se mostrar. Pode se confundir com um tronco, com uma sombra sob a água, com uma linha escura entre plantas aquáticas. Seu ataque seria próximo, sem aviso, e seu método de caça não deixaria espaço para reação. Essa é uma característica particular das serpentes. Mesmo em tamanhos moderados,
já causam temor pelo estilo de movimento e pela inesperada investida. Elevar isso a mais de 10 metros transforma o pântano em um lugar onde o perigo pode estar imóvel, esperando. Seu desaparecimento é compreendido como parte da transição ecológica posterior. À medida que os mamíferos cresceram e se diversificaram, e à medida que os ecossistemas mudaram, os grandes répteis continuaram a existir, mas os limites de tamanho e os equilíbrios tróficos se ajustaram. Não é que o mundo proibisse serpentes gigantes, é que as condições que as tornavam viáveis não se mantiveram da mesma forma, ou que a competição e o clima reorganizaram o tabuleiro. Arctotherium angustidens. Quando se pensa em ursos, é comum imaginar animais fortes, pesados, perigosos de perto, mas também relativamente conhecidos. Existem hoje, são vistos em documentários, compreende-se seu comportamento geral. O Pleistoceno, entretanto, produziu uma versão desse design biológico que se afasta do quadro moderno. Na América do Sul, durante a grande troca biótica americana e os milhões de anos subsequentes, chegaram linhagens de carnívoros do norte e encontraram um continente cheio de presas novas. Um dos resultados mais impressionantes foi o urso de face curta sul-americano, Arctotherium angustidens, um animal que, por tamanho e potência, figura entre os maiores ursos conhecidos. O Arctotherium pertence aos tremarctinos, o grupo que hoje inclui o urso de óculos, mas no passado teve representantes gigantes. No A. angustidens, essa tendência atinge o extremo. Os fósseis vêm principalmente da Argentina e regiões próximas e correspondem a um Pleistoceno onde a megafauna era real e variada, grandes herbívoros, camelídeos, cavalos sul-americanos, preguiças terrestres gigantes, gliptodontes blindados e outros mamíferos enormes. Nesse cenário, um urso grande não era um animal raro, era um possível ator dominante na competição por carne. O que diferencia esses ursos de face curta não é apenas a massa, mas a proporção corporal. O termo face curta refere-se a um focinho relativamente reduzido e um crânio adaptado a uma mordida poderosa. Além disso, seus membros e estrutura sugerem um animal capaz de se impor em altura quando se erguia sobre as patas traseiras. A imagem de um urso ereto já é intimidadora em espécies atuais. Em um exemplar que supera amplamente o tamanho de um urso pardo moderno, essa postura se torna uma ameaça física imediata. As estimativas de massa e altura variam conforme o indivíduo e a metodologia, mas o Arctotherium angustidens é considerado candidato a um dos maiores ursos de todos os tempos. Alguns modelos, baseados em ossos longos e em proporções comparadas com ursos atuais, sugerem pesos que poderiam atingir cifras extremas. Em termos práticos, o importante não é o número exato, mas o que implica biomecanicamente. Um animal com esse peso tem uma força de empurrão brutal, uma capacidade de derrubar ou deslocar outros carnívoros e uma resistência estrutural que o torna muito difícil de enfrentar. Foi caçador ativo ou carniceiro dominante? A resposta provável é ambos, dependendo do contexto. Ursos modernos já mostram essa flexibilidade. Podem caçar quando há oportunidade, mas também são excelentes oportunistas, capazes de roubar presas, disputar cadáveres e aproveitar recursos variados. Em um Pleistoceno com grandes herbívoros, a carniça era um recurso significativo e um urso gigante tem vantagens claras. Pode expulsar predadores menores de um cadáver e monopolizá-lo. Pode ainda quebrar ossos e aproveitar partes que outros não conseguem processar com igual eficiência. Mas reduzi-lo a carniceiro seria incompleto. Um animal desse tamanho podia caçar, especialmente presas vulneráveis, filhotes, indivíduos feridos, animais presos na lama ou enfraquecidos pelo clima. Também podia pressionar outros predadores. Em vez de caçar sempre, podia esperar o resultado de uma caçada alheia e depois se apropriar do produto. Esse comportamento, conhecido como cleptoparasitismo, existe hoje em diversos carnívoros e se torna mais eficiente quanto maior e mais forte for o oportunista. No Pleistoceno sul-americano, o Arctotherium podia ser o máximo cleptoparasita, a força que chega tarde e ainda assim fica com tudo. O ecossistema sul-americano incluía outros carnívoros relevantes, grandes felinos, canídeos e marsupiais predadores em épocas anteriores. Nessa rede, um urso gigante não precisava ser o mais rápido. Precisava ser o mais difícil de deslocar.
E aí entra sua anatomia: garras fortes, antebraços capazes de golpear, uma mordida potente e uma massa que transforma cada movimento em impacto. Até mesmo uma luta breve com um animal assim teria sido devastadora para um competidor. O elemento terrível do Arctotherium angustidens também está na proximidade ambiental. Não se trata de um monstro de um oceano remoto, mas de um mamífero terrestre que caminhou por regiões que hoje são pampas, serras e vales sul-americanos. Um encontro hipotético em campo aberto com um animal que combina altura, massa e uma agressividade potencial própria de um grande onívoro territorial seria uma situação sem margem de erro. Diferente de muitos predadores especializados, um urso grande não responde apenas à caça. Responde à defesa, à comida, ao território, à surpresa. É um animal que pode atacar por múltiplos motivos e fazê-lo de perto. Seu desaparecimento se enquadra nas extinções de megafauna do final do Pleistoceno e início do Holoceno, um processo complexo em que convergem mudanças climáticas e expansão humana. Na América do Sul, muitas espécies grandes desapareceram em um intervalo relativamente curto em termos geológicos. Para um urso gigante, a perda de presas grandes e a pressão humana puderam ser determinantes. Um grande onívoro precisa de recursos abundantes, e quando o sistema empobrece ou se fragmenta, seu tamanho deixa de ser vantagem e se torna um fardo. Sarcosuchus imperator. No Cretáceo Inferior, há mais de 100 milhões de anos, grande parte do norte da África não era o deserto contínuo que se conhece hoje. Existiam extensos sistemas fluviais, planícies de inundação e zonas úmidas onde a água ditava o ritmo da vida. Nesse cenário, os crocodilianos não eram apenas animais de margem. Alguns ocupavam o papel de superpredadores de rios com uma escala capaz de rivalizar com muitos carnívoros terrestres. O mais emblemático desse perfil foi o Sarcosuchus imperator, um crocodiliano gigante cuja anatomia sugere uma estratégia simples e brutal: dominar a beira da água. O Sarcosuchus pertencia a uma linhagem de crocodiliformes distinta da dos crocodilos modernos, embora compartilhasse com eles o design básico: corpo alongado, patas relativamente curtas, cauda poderosa e um crânio adaptado para morder. A diferença está na proporção. O comprimento total de alguns exemplares estimados ultrapassava amplamente o de qualquer crocodilo atual, e sua massa teria sido enorme. Em termos práticos, o importante não é apenas quanto media, mas o que isso significa para o comportamento. Um predador grande em um rio não precisa perseguir, precisa se posicionar onde a presa terá de passar. E em um ambiente de margens lamacentas, com zonas de corrente lenta e calmarias, esse posicionamento se torna controle do território. Seu crânio é a peça-chave para entendê-lo. Era longo, com um focinho alongado e uma mandíbula capaz de manter uma pegada firme. Na parte anterior do focinho apresentava uma expansão, uma espécie de bulbo nasal, cuja função exata ainda é discutida. Poderia estar relacionada à ressonância, sinais visuais, reconhecimento entre indivíduos ou características sexuais. O que é evidente é que a cabeça foi projetada para suportar forças consideráveis. Nos crocodilianos, o crânio é uma ferramenta que deve resistir a torções, puxões, golpes, rotações, tudo o que ocorre quando se captura uma presa grande que se debate. A armadura dorsal também era notável. Como outros crocodilianos, o Sarcosuchus possuía osteodermos, placas ósseas na pele que atuam como proteção e suporte. Em um animal de grande porte, essa couraça reduz o risco de lesões em lutas intraespecíficas e dificulta ataques de outros predadores. Mas também tem um efeito psicológico em qualquer reconstrução. Não é apenas um animal grande, é um animal grande e blindado, um bloco vivo na água. A discussão sobre sua dieta geralmente oscila entre duas imagens. Uma o apresenta como especialista em peixes grandes, semelhante a certos crocodilos atuais que baseiam sua estratégia em capturas rápidas na margem da água. A outra o coloca como um predador capaz de capturar presas terrestres, incluindo dinossauros que se aproximavam para beber. A realidade mais provável é intermediária e, acima de tudo, oportunista. Um crocodiliano de grande porte pode se alimentar de peixes quando abundam, mas também pode capturar qualquer animal que cometa um erro na margem. E a África do Cretáceo Inferior estava cheia de animais grandes, dinossauros herbívoros, terópodes carnívoros, tartarugas, peixes de grande porte.
Em um rio assim, a beira da água era um ponto de vulnerabilidade constante para todos. A mecânica de ataque de um crocodiliano grande não requer complexidade. A vantagem é o primeiro segundo. Um corpo quase imóvel, com olhos e narinas próximos à superfície, detecta vibrações, sombras, movimento. Depois vem um impulso. A cauda e o tronco geram aceleração na água, a mandíbula se fecha e o problema muda de lugar. A presa não decide mais. A presa é arrastada para uma zona onde perde apoio, equilíbrio e capacidade de escapar. Mesmo sem imaginar um giro da morte como nos crocodilos modernos, o simples fato de um animal ser arrastado por um corpo de várias toneladas para águas profundas é suficiente para explicar por que esses predadores dominam. Há também um elemento de ecologia do medo. Os grandes predadores de rios não apenas matam, condicionam o comportamento de toda a fauna. Obriga a beber em lugares específicos, a se aproximar em grupo, a escolher horários, a manter vigilância. Em ecossistemas modernos, os crocodilos geram esses efeitos com tamanhos muito menores que os dos sarcossúteos. Escalar isso para um animal que pode superar qualquer crocodilo contemporâneo implica rios com zonas proibidas, margens onde até mesmo um grande dinossauro precisava medir cada passo. Sua distribuição fóssil está associada a regiões do atual Saara, em depósitos que registram esses ambientes fluviais do Cretáceo inferior. O contraste com o presente faz parte de seu impacto. Onde hoje há areia e rocha, havia água suficiente para sustentar um crocodiliano gigante. E nesse sistema, um animal assim não era um incidente raro, era um ponto fixo do ecossistema, a presença que transforma uma simples margem em uma armadilha. Leedsichthys. No Jurássico Médio, há cerca de 165 milhões de anos, os oceanos eram um cenário diferente do atual, não apenas pelo clima, mas pelo tipo de vida que dominava suas cadeias alimentares. Os mares estavam cheios de répteis marinhos, tubarões primitivos, amonites e peixes ósseos que já haviam começado a se diversificar. Nesse mundo aquático, a ideia de gigante nem sempre equivalia a um predador com dentes capazes de cortar um corpo ao meio. Às vezes, o gigante era outra coisa, uma criatura tão grande que sua presença reorganizava a escala do mar, mesmo que sua alimentação dependesse de organismos minúsculos. Esse é o caso do Leedsichthys, um dos maiores peixes ósseos conhecidos. O Leedsichthys não era um tubarão, nem um réptil marinho. Era um peixe ósseo, um actinopterígio, ou seja, parte da linhagem que inclui a imensa maioria dos peixes modernos. Sua fama vem de um conjunto de fósseis fragmentários encontrados principalmente na Inglaterra em formações jurássicas e de reconstruções que, com diferentes margens de incerteza, o colocam como um colosso. Aqui é preciso ser precisos. O registro não oferece um esqueleto completo e articulado. Muitos de seus ossos eram pouco mineralizados e se preservam mal, o que obriga a inferir seu tamanho comparando peças parciais com peixes filtradores modernos. Mesmo com essa cautela, as estimativas tendem a situá-lo em uma faixa enorme, potencialmente de dezenas de metros nos cenários mais extremos, e de mais de 10 metros mesmo em reconstruções conservadoras. O decisivo é que seu tamanho excedia o da maioria dos vertebrados marinhos de seu tempo. Como um peixe ósseo pode atingir tal escala? A resposta está em sua estratégia alimentar. O Leedsichthys é interpretado como um filtrador, um animal que se alimentava de plâncton, pequenos crustáceos e organismos minúsculos presentes na coluna d'água. Nos oceanos modernos, as maiores massas animais, como as baleias de barbatanas, sustentam-se filtrando enormes volumes de água. A lógica é simples. Quando o alimento é pequeno e disperso, o tamanho torna-se uma ferramenta. Quanto maior a boca, maior o fluxo. Quanto maior o corpo, mais eficiente o deslocamento à velocidade constante. O gigante se torna uma máquina de filtrar. No Leedsichthys, essa lógica se reflete em estruturas associadas ao aparelho branquial. Não se tratava de barbatanas como as das baleias, mas de um sistema de filtragem próprio dos peixes, com elementos que permitiam reter partículas alimentares enquanto a água saía pelas brânquias. Para sustentar um corpo colossal em um mar jurássico, devia existir produtividade suficiente, zonas de ressurgência, correntes ricas em nutrientes e uma base de plâncton capaz de alimentar um filtrador gigantesco. Isso é importante porque o Leedsichthys não é apenas um animal grande.
é evidência de um oceano que podia sustentá-lo. Então, onde está o que causa inquietação? No choque entre aparência e escala. Um filtrador não caça como um mosasauro ou um tubarão, mas um animal desse tamanho transforma qualquer encontro próximo em uma situação perigosa por pura física. Na água, um corpo enorme gera deslocamentos, turbulência, sucção e esteiras. Se o Leadsichthys passasse por perto, o movimento podia arrastar objetos, desestabilizar outros animais e transformar o entorno imediato em um campo de forças. Não é preciso agressão para causar dano, basta uma massa que se move. Além disso, a escala afeta a percepção. Em mar aberto, a distância engana. Um animal que mede mais de 10 metros pode parecer uma sombra até que esteja por cima. E um peixe filtrador para se alimentar pode abrir a boca e avançar de maneira constante como uma frente móvel. Em um oceano jurássico, onde já existiam predadores grandes, encontrar um animal assim poderia provocar confusão inicial. Não é a silhueta típica de um caçador, mas é grande demais para ser ignorado. Essa ambiguidade faz parte do efeito, algo enorme que não se encaixa na ideia de ameaça, mas que pelo tamanho impõe respeito imediato. A vida do Leadsichthys devia ser marcada por deslocamentos amplos. Os filtradores tendem a seguir concentrações de plâncton, e isso pode depender de estações, correntes e condições oceânicas. Nos mares jurássicos, esses padrões existiam sob outras configurações continentais. O animal, por seu tamanho, provavelmente tinha poucos predadores capazes de atacá-lo como adulto. No entanto, filhotes e juvenis eram vulneráveis. Essa é outra constante nos gigantes filtradores. A infância é o período crítico e sobreviver até o tamanho de imunidade por escala é o verdadeiro gargalo. Em termos evolutivos, o Leadsichthys mostra que a rota para o gigantismo apareceu muito antes das baleias modernas e em uma linhagem completamente diferente. O mar, quando dispõe de produtividade e estabilidade suficientes, tende a produzir gigantes repetidamente, como se o tamanho fosse uma resposta recorrente à abundância de alimento microscópico. Mas o Jurássico não durou para sempre. Os ecossistemas mudaram, as faunas se renovaram e os grandes filtradores jurássicos desapareceram. O que restou é um registro fóssil irregular, peças soltas que obrigam a reconstrução de um animal por aproximação. Megalodonte. No oceano, a escala pode ser silenciosa. Não há pegadas, não há galhos quebrados, não há um ruído constante que anuncie presença. Por isso, quando o mar produz um predador verdadeiramente grande, o resultado não é apenas mais um animal, mas uma mudança de regras. As presas se movem de forma diferente, as rotas migratórias se ajustam, os corpos desenvolvem defesas e o medo se torna parte da ecologia. Entre os grandes predadores marinhos do passado, poucos nomes concentram tanta ideia de domínio quanto o megalodonte, um tubarão extinto cujo tamanho e potência o colocam entre os superpredadores mais formidáveis da história. O megalodonte viveu principalmente entre o Mioceno e o Plioceno, em um período em que os oceanos estavam povoados por uma alta diversidade de mamíferos marinhos. Baleias primitivas, golfinhos primitivos, focas, sirênios e outros. Esse ponto é crucial. Um predador tão grande precisa de presas capazes de sustentá-lo, e o auge e expansão dos cetáceos ofereceu exatamente isso. Não se tratava de um mar dominado por peixes pequenos. Era um mar com animais de várias toneladas, e ali um tubarão gigante podia ser algo mais que um caçador oportunista. Podia ser um regulador brutal da biomassa disponível. O registro fóssil dos tubarões tem uma particularidade. Seu esqueleto é cartilaginoso e se preserva mal. Por isso, o megalodonte não é conhecido por esqueletos completos, mas por dentes e algumas vértebras. Os dentes são, de fato, o núcleo de sua fama. Enormes, triangulares, com bordas serrilhadas, projetados para cortar tecido e abrir feridas massivas. Em tubarões, os dentes não são ferramentas simples, são o método. E no caso do megalodonte, esse método sugere uma estratégia orientada a presas grandes, onde a eficiência consiste em arrancar seções, provocar choque e sangramento e reduzir a capacidade da presa de nadar. As estimativas de tamanho variaram ao longo do tempo porque dependem de modelos que relacionam tamanho dentário com comprimento corporal em tubarões modernos. Com o avanço de métodos comparativos e novas reconstruções, foi proposto um intervalo amplo.
O importante para o quadro narrativo é que se trata de um tubarão que superava amplamente os maiores tubarões brancos atuais. Em reconstruções habituais, seu comprimento situa-se alguns metros acima de qualquer tubarão moderno, com uma massa que o torna um verdadeiro predador de megafauna. O crânio e a musculatura mandibular, inferidos por analogia, implicam algo igualmente inquietante: a potência da mordida. Um tubarão grande não apenas morde forte, morde com um sistema de alavanca projetado para manter a pressão enquanto arrasta e corta. Em uma presa grande, esse tipo de mordida não é uma lesão, é uma amputação parcial. As marcas de mordida atribuídas a grandes tubarões em ossos fósseis de baleias, quando interpretadas no contexto do megalodonte, sugerem encontros violentos em que o predador atacava áreas-chave, como nadadeiras, cauda ou região torácica, para limitar a mobilidade. Um animal grande no oceano depende de sua propulsão. Se esta for retirada ou reduzida, perde a vantagem de escapar. Uma diferença crucial em relação a muitos predadores terrestres é que o oceano não permite refúgio. Um mamífero pode se esconder na vegetação, uma presa terrestre pode correr para obstáculos, uma matilha pode usar o terreno. Em mar aberto, o espaço é aberto por definição. A defesa de uma baleia é o tamanho, a velocidade e, em algumas espécies, o grupo. Mas se o predador também é grande e rápido, a defesa se reduz. A cena de um ataque do megalodonte não seria uma perseguição longa como na Terra. Seria um encontro de vetores, um corpo enorme aproximando-se de baixo ou de um ângulo cego, e um impacto que decide o resultado em poucos instantes. O contexto ambiental do Mioceno-Plioceno também ajuda a entender por que existiu. Os oceanos eram quentes em muitas regiões, com corredores marinhos amplos. Acredita-se que o megalodonte preferia águas temperadas a quentes e que sua distribuição era global ou quase global, seguindo rotas de presas e utilizando zonas costeiras como áreas de alimentação ou reprodução. Em tubarões modernos, as áreas de reprodução costumam ser águas mais protegidas e ricas em alimento. Se algo similar ocorria com o megalodonte, isso implicaria costas onde os juvenis cresciam em áreas relativamente seguras antes de migrar para mar aberto. A ideia de um juvenil de megalodonte já muda o quadro. Mesmo um indivíduo não adulto poderia ser um predador considerável. Sua extinção no final do Plioceno está associada a mudanças oceânicas e climáticas, resfriamento, reconfiguração das correntes, transformações na distribuição das presas e, provavelmente, competição com outros predadores emergentes. Nesse período, as formas modernas de cetáceos se expandem e diversificam, mas também mudam seus tamanhos e rotas. Ao mesmo tempo, surgem orcas e outros predadores que podem caçar em grupo, uma estratégia que modifica a competição. Um grande predador especializado em presas grandes pode ser afetado se as presas migram para águas mais frias, se tornam mais rápidas, se agrupam de outra forma ou se o ecossistema reduz a disponibilidade de biomassa acessível. Titanossauros. Na história natural, poucos conceitos despertam a mesma sensação de peso que os saurópodes. Dinossauros de pescoço longo, corpos colossais e uma presença que transformava o terreno a cada passo. Dentro desse universo, o nome Titanossauros ocupa um lugar particular porque remete à ideia de gigantismo na sua forma mais direta. No entanto, também é um caso interessante por razões científicas. O Titanossauros é um gênero histórico, descrito a partir de restos fragmentários encontrados na Índia, e seu uso foi revisado e discutido ao longo do tempo. Ainda assim, no contexto de criaturas pré-históricas capazes de impor temor pela escala, a imagem associada aos titanosaurídeos, o grupo mais amplo de saurópodes do qual toma o nome, é uma das mais contundentes do registro fóssil. Para situá-lo, é preciso viajar ao Cretáceo tardio. Nesse período, os saurópodes não apenas sobreviveram. Em várias regiões prosperaram e se diversificaram como titanosaurídeos, uma família ampla e bem-sucedida que inclui algumas das maiores formas terrestres conhecidas. Os titanosaurídeos se espalharam principalmente pelo hemisfério sul, com representantes na América do Sul, África, Índia e outros territórios que, naquele momento, estavam conectados ou se separavam no contexto de Gondwana. A Índia, onde o Titanossauros foi descrito, fazia parte dessa história.
Um subcontinente em movimento, com ecossistemas cretácicos que abrigavam uma fauna própria. Em termos anatômicos, o design do saurópode combina elementos que por si só já são extremos. Um pescoço longo para alcançar a vegetação, um tronco enorme com um sistema digestivo adaptado para processar grandes volumes de plantas, patas como colunas e uma cauda pesada que equilibrava o corpo. Essa arquitetura não se orienta para velocidade nem para caça, orienta-se para dominar a paisagem pelo consumo. Um animal assim não precisa atacar para ser intimidador. Sua ameaça é física, o peso. Em um ecossistema onde conviviam grandes predadores, a principal defesa de um saurópode adulto era o tamanho, a altura e, se necessário, o impacto da cauda ou o simples movimento do corpo. A massa é a chave para entender o terror possível. Um animal de dezenas de toneladas transforma o terreno em um componente de sua biologia. Seus passos compactam o solo, deixam pegadas profundas e criam trilhas. Onde se desloca um bando, a paisagem pode ficar marcada. Nesse sentido, um titanosaurídeo não é apenas um organismo, é uma força de engenharia ecológica. Derruba árvores, quebra galhos, abre clareiras, modifica cursos de água em solos moles e dispersa sementes por grandes distâncias. Se o imaginarmos em uma floresta ou planície com vegetação alta, sua presença não é discreta, é um evento. Os titanosaurídeos do Cretáceo tardio também mostram um paradoxo. Alguns desenvolveram osteodermos, placas ósseas na pele. Não eram armaduras completas como as de um crocodiliano, mas sim elementos defensivos que sugerem pressão de predação. A ideia de um saurópode com reforços na pele é importante porque indica que, mesmo com tamanho, existia ameaça real. Em algumas regiões, grandes terópodes eram capazes de atacar juvenis, enfermos ou mesmo adultos em condições desfavoráveis. A defesa, então, não era apenas o tamanho, mas o tamanho combinado com o comportamento. Mover-se em grupo, proteger os filhotes, escolher locais seguros para beber ou descansar. O ponto crítico da vida de um titanosaurídeo era a juventude. Por maiores que fossem os adultos, todos começavam como filhotes relativamente pequenos. Os ninhos de titanosaurídeos, conhecidos em vários lugares do mundo, mostram posturas numerosas. Essa estratégia faz sentido. Produzir muitos filhotes aumenta a probabilidade de que alguns sobrevivam em um mundo cheio de predadores. A imagem de uma paisagem com dezenas ou centenas de ovos e com filhotes que nascem e precisam crescer rapidamente para sair da zona de perigo acrescenta uma dimensão diferente do medo, a fragilidade inicial em um mundo de gigantes. E ao redor desses filhotes, é razoável inferir comportamentos defensivos dos adultos. Em animais grandes atuais, a proteção dos filhotes pode disparar agressividade extrema. Um herbívoro colossal defendendo seu ninho é, por pura mecânica, um perigo maior que muitos predadores. Quanto ao Titanosaurus como gênero, sua história reflete como a paleontologia lida com fragmentos. Muitos nomes antigos foram atribuídos com material limitado e depois revisados quando surgiram fósseis mais completos. Isso não diminui o impacto do fenômeno que representa. O titanosaurídeo como categoria de saurópode tardio, dominante em várias regiões quando outros saurópodes já haviam declinado. Nesse sentido, Titanosaurus funciona quase como uma porta de entrada para a ideia dos grandes titanosaurídeos, animais que sustentaram o gigantismo terrestre até o fim da era dos dinossauros. Dentro dessa lista, o titanosaurídeo representa o terror pela escala terrestre, não porque seja um caçador, mas porque é um animal que, se decide mover-se para um ponto, o ocupa. Se decide defender um espaço, o torna inacessível. E se uma criatura assim se desloca próxima a qualquer outro ser vivo, seu tamanho faz com que a margem de erro desapareça. No Cretáceo tardio, existiram territórios onde o solo tremia por causas biológicas. Não por terremotos, mas por animais que caminhavam como colunas vivas. Baleias gigantes. No oceano, o gigantismo não é uma raridade. É uma estratégia que surge repetidamente quando existem duas condições básicas. A primeira é um ambiente onde o peso é aliviado pela flutuação, permitindo corpos enormes sem o custo estrutural de caminhar em terra. A segunda é uma base alimentar capaz de sustentar essa massa, seja através de presas grandes ou de uma quantidade imensa de alimento pequeno filtrável.
As baleias, especialmente as baleias com barbatanas, são a expressão mais impressionante dessa lógica. E embora hoje existam espécies gigantes, a história evolutiva dos cetáceos inclui episódios, formas e escalas que tornam o conceito de baleia enorme ainda mais inquietante. Não como um mito, mas como uma possibilidade biológica sustentada pelo sistema oceânico. As baleias modernas dividem-se de forma geral em dois grupos: odontocetos, com dentes como orcas e cachalotes, e misticetos, com barbatanas, como as baleias azuis e jubartes. Em ambos os grupos há gigantismo, mas o maior extremo atual é representado pelas baleias com barbatanas, porque seu método de alimentação permite transformar milhões de organismos minúsculos em energia, krill, copépodes e outros componentes do plâncton. A baleia azul, por exemplo, é o maior animal conhecido. Esse dado não é um recorde isolado. É o resultado de uma equação ecológica que, durante certos períodos, favoreceu corpos cada vez maiores. A fase mais intensa do gigantismo nas baleias com barbatanas parece associar-se ao resfriamento global e à reorganização das correntes oceânicas no Neógeno, especialmente do Mioceno tardio ao Plioceno e até o Pleistoceno. Quando o planeta esfria, os gradientes de temperatura se intensificam e os sistemas de ressurgência se fortalecem. Massas de água profunda ricas em nutrientes sobem à superfície, fertilizam o oceano e disparam a produtividade do plâncton. Em termos simples, surge mais alimento em manchas concentradas. E quando o alimento está concentrado em zonas ricas, um animal grande pode fazer algo que um pequeno não consegue: viajar grandes distâncias para alcançar essas manchas e, uma vez lá, alimentar-se com enorme eficiência. Esse mecanismo explica por que o tamanho nas baleias não é apenas possível, mas vantajoso. Um corpo grande tem melhor economia de viagem, consome proporcionalmente menos energia por quilômetro. Além disso, um corpo grande pode armazenar mais gordura, o que permite migrações longas entre zonas de alimentação e reprodução. Por isso, as baleias gigantes não são animais grandes sem motivo. São animais grandes porque o oceano, em certos períodos, premiou a capacidade de se deslocar, armazenar energia e explorar manchas de alimento muito densas. O efeito assustador de uma baleia gigante não se parece com o de um predador clássico, mas é real pela pura física e pela escala de interação com o ambiente. Uma baleia enorme não precisa atacar para ser perigosa. Seu deslocamento gera turbulência, sua cauda pode produzir golpes devastadores, sua massa transforma qualquer contato em um acidente grave. No mar, além disso, a sensação de tamanho é ampliada pela falta de referências. Uma sombra que se aproxima por baixo pode parecer primeiro uma nuvem escura e depois um corpo com volume comparável ao de uma embarcação. Para qualquer animal que compartilhe esse espaço e para qualquer observador humano, a reação instintiva é reconhecer que se está diante de uma entidade que não se encaixa na escala cotidiana. Além disso, a alimentação de uma baleia gigante com barbatanas tem um componente quase mecânico. Em espécies filtradoras, o processo pode envolver investidas com a boca aberta e uma expansão massiva da cavidade bucal. Em baleias como a azul, a captura de krill é feita por lunge feeding. Acelera, abre a boca, engole uma quantidade enorme de água e depois filtra. A ideia de uma boca que pode engolir um volume de água equivalente a uma sala pequena e que o faz em movimento causa um efeito inquietante, mesmo sabendo-se que a baleia não está caçando presas grandes. Para animais pequenos, estar dentro desse volume não é um evento interpretativo, é ser absorvido por um mecanismo de filtração. No caso dos odontocetos, a história do gigantismo assume outra forma. O cachalote moderno é um exemplo. Um predador de lulas grandes, com capacidade de mergulho profundo e anatomia especializada. No passado existiram odontocetos com dentes enormes e estratégias predatórias diferentes, mostrando que baleia grande pode significar filtrador gigante ou predador gigante. Mas mesmo dentro dos misticetos há diversidade. Baleias que filtram de um modo, outras de outro. Algumas com migrações enormes, outras mais costeiras. O gigantismo não produziu um único tipo de monstro. Produziu uma gama de gigantes com diferentes formas de dominar o oceano. Agora, quando se fala em baleias gigantes como categoria, o ponto não é apenas lembrar que existe a baleia azul.
O ponto é compreender que o oceano foi capaz, sob certas condições, de empurrar o tamanho para cima como uma tendência. E isso gera uma pergunta inquietante. Houve baleias ainda maiores? O registro fóssil sugere tamanhos grandes em várias espécies, mas as reconstruções exatas têm incertezas porque os esqueletos nem sempre se preservam completos. Ainda assim, há evidências sólidas de que, no passado geológico recente, existiram baleias muito grandes e que o gigantismo se intensificou relativamente tarde na história dos misticetos ligado a mudanças oceânicas.